Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder estar falando da palavra de Deus. Este é mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Guape. E sem mais delongas, vamos orar e vamos buscar ao Senhor nesse instante para que esteja revelando a sua palavra. Então vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Pai, ajuda-nos, Senhor meu Pai, a viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quebra todo o aguilhão, toda obra contrária, repreende toda a ação do inimigo, Senhor. Pedimos puramente a Tua palavra, que o Senhor esteja anulando toda a carne e todo o sangue, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo de número 8, no versos de número 10, que diz assim: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Nós podemos observar que Neemias foi o governador, não é? Ali de Jerusalém. Veja bem que Neemias estava ali diante do rei Artaxerxes em seu palácio, e quando ele pôde ouvir ali, através de Hanani, o que estava acontecendo, ele logo se prontificou a orar e a buscar a Deus, né? Para saber, para ter estratégia, para saber como ele poderia estar ajudando o povo. Meus amados, ele ficou dias e dias jejuando e orando em prol de Jerusalém. Até que o Senhor deu estratégia, Deus quebrantou o coração do rei, e o rei permitiu que ele fosse para Jerusalém. E ali Neemias, ele ajuntou a população ali, o resto das pessoas que estavam ali muito debilitadas, não é? Estavam totalmente fragmentadas, estavam totalmente ali, completamente sem qualquer tipo de perspectiva. Mas Neemias tinha que ir lá. Neemias tinha que apresentar diante daquelas pessoas, sabe, o que? Uma estratégia, um plano para restaurar Jerusalém. Neemias, ele foi com a cara e a coragem, mas o que aconteceu? Neemias, ele começou a adquirir diante do rei o que? Confiança, e ele pôde obter todo o material para poder restaurar Jerusalém. O Senhor abriu portas intransponíveis. E vemos ali que Neemias, ele começou a fazer aquilo que foi lhe delegado pela parte do Senhor. E ele começou, juntamente com as pessoas que estavam com ele, a restaurar os muros, a restaurar ali os portões de Jerusalém. E ele começou a colocar ordem no culto, não é? Ele começou a fazer com que o povo esteja se santificando diante do Senhor, trazendo, sabe, as leis de Moisés para que o povo pudesse obedecer. Olha só que coisa maravilhosa, meus amados. Mas nós sabemos que o que acontecia? Acontecia que Sanbalat e Tobias, eles a todo momento estavam querendo barrar a obra de Deus. Então nós podemos observar que Neemias, ele começou a restauração de Jerusalém, a restauração dos portões. E o povo que Neemias ali ajuntou para estar lhe ajudando, não é? Observe bem que eles começaram a restaurar Jerusalém, não é? Pessoas debilitadas, pessoas que não tinham assim qualquer tipo de perspectiva. No entanto, veja bem que Neemias começou ali a encorajá-los a fazer a obra de Deus, encorajá-los a restaurar o muro e também os portões de Jerusalém. Claro que os inimigos se levantaram, né? Sanbalat e Tobias estavam ali para querer barrar, querendo amedrontar e muitas vezes fazer que muitos viessem a retroceder, fazer com que muitos viessem o quê? Até mesmo a ser traidores ali de Neemias para querer barrar a obra de Deus. Então,
Esse é um cuidado que eu e você temos que ter. Nós estamos, meus amados, em uma intensa batalha. Para quê? Para fazer a obra de Deus. E eu e você não podemos parar. Eu e você não podemos ouvir aquilo que Sanbalat e Tobias está querendo dizer para nós pararmos, para nós ficarmos de boa. Muitas vezes para querer, sabe, falar que não vai dar certo, falar que muitas vezes não vai acontecer, falar que a obra de Deus está difícil. Observe bem que aqueles que estavam determinados a lutar pela obra de Deus, a restaurar os muros, a restaurar ali os portões de Jerusalém, veja bem que aquelas pessoas, elas não tinham somente ferramentas, mas eles tinham também as armas que estavam do seu lado para lutar contra o inimigo. Isso é uma coisa que eu e você devemos aprender. Nós temos que lutar contra o inimigo. Nós temos que lutar. O inimigo a todo momento está querendo que eu e você venhamos a parar. Querer colocar ira no nosso coração, ódio, ficar averso à palavra de Deus, ficar averso também da obra do Senhor, colocar a culpa em fulano, beltrano e ciclano, porque aquele não faz, eu não vou fazer também. Então temos que tomar cuidado, temos que tomar o máximo de cuidado, meu irmão e minha irmã, porque o inimigo ele está a todo momento querendo fazer com que eu e você venhamos a parar. Mas observe bem que é bem interessante, não é? Que Neemias ele conseguiu concluir toda aquela obra ali. Ele restaurou os portões, ele restaurou ali os muros, não é? E ele começou ali a se alegrar juntamente com aqueles trabalhadores, não é? Observe bem, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E naquele momento, como nós podemos observar aqui em Neemias 8, observe bem, no versículo de número 10, foi chamado. Olha só, o povo foi chamado a uma festa, olha só. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus, né, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa, ou é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tem alegria na sua vida, sabe? Se você não se alegra em Deus, se você fica olhando para o homem, fica olhando para a situação, fica olhando para as dificuldades, fica olhando para aquilo que o inimigo propõe diante de você, a tendência é pegar e parar. A tendência é pegar e largar tudo. A tendência é pegar e jogar para as pessoas. Não, eu não faço. A pessoa não está fazendo, eu também não vou fazer. A pessoa não quer isso, eu também não vou querer. Porque... Então, sempre a gente está querendo arranjar algum responsável, né? Porque a obra de Deus não quer andar. Nós sempre queremos arranjar um responsável por causa de determinada debilidade. O importante, meus amados, não é ficar olhando o outro. O importante é que eu e você venhamos a fazer para que a obra de Deus não seja prejudicada. Pelo amor de Deus, nós temos que entender, né, que nós devemos fazer a obra de Deus. Nós devemos, sabe? Por quê? Porque o Senhor ele tem grande festa para mim e para você. O Senhor tem grande obra tremenda para fazer na minha e na sua vida. Então, que nós venhamos a ficar atentos à voz do Senhor, porque o Senhor colocou um espírito de nós, não de covardia, não de retrocesso, não um espírito, sabe, de medo, não um espírito de muitas vezes de teimosia. Não, o Senhor colocou um espírito de coragem, um espírito excelente que vai fazer, que vai dar estratégia, que vai fazer com que nós venhamos a fazer tudo com eximiedade, com lisura, fazer tudo da forma como Deus quer, porque é isso que Deus requer. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que estar capacitados por Deus, a sempre estar empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos sempre estar buscando ao Senhor, porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes do inimigo que quer derrubar a minha e a sua vida e quer fazer a obra de Deus parar. Não vamos parar, vamos continuar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu e você devemos entender isso, não é? Devemos entender essas coisas, tá certo? Por quê? Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, não interessando, fulano não quer fazer, não interessando se pessoas se levantam, se existe rebelião, se alguma... Sabe? Porque Deus ele vai cuidar disso, né? Deus ele vai dar direção para que nós venhamos o quê? A sanar essas coisas de uma vez por todas. No entanto, o mais importante é que eu e você não podemos parar.
O mais importante é que nós devemos continuar, nós devemos fazer, porque esta é a vontade de Deus. Será que você vai fugir do seu chamamento? Será que você vai fugir daquilo que Deus designou para você? Será que eu vou fugir daquilo que Deus designou para mim? Eu não posso fazer isso, porque o Senhor um dia, com certeza, naquele grande dia, Ele vai cobrar da minha e da sua vida. Então, veja bem, se você é um obreiro na casa de Deus, faça aquilo que foi lhe delegado. Se você é um membro na casa de Deus, faça aquilo que o Senhor está delegando para você. Faça, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor vai dar alegria para mim e para você, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para poder acrescentar na nossa vida. Mas a partir de quando que eu e você venhamos a negar as coisas do Senhor, meu irmão e minha irmã, com certeza o Senhor vai cobrar de nós, e a cobrança do Senhor não é fácil. Então que nós venhamos a tomar cuidado, porque nós podemos observar que Neemias ele foi uma pessoa que realmente teve uma visão tremenda das coisas do Senhor. Ele teve, sabe, uma direção da parte de Deus tremenda, sabe? E ele ficou ali sendo direcionado por Deus e deu tudo certo. Deu certo ali trocar os portões ali de Jerusalém, deu certo a restauração do templo, a restauração ali dos muros, né? Nós vemos que tudo deu certo, e aí nós vemos que a finalização de todas as coisas foi uma bênção, porque ele mesmo declara aqui: porque a alegria do Senhor é a nossa força, e vamos chamar todas as pessoas para nós festejarmos. Meus amados, os únicos que vão festejar, aqueles que contribuíram no meio da dificuldade, no meio da luta, da adversidade, esses vão se alegrar, sabe, na presença de Deus, porque Deus ele vai dar vitória, Deus ele vai dar graça, ele vai dar ali um regozijo espiritual para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Vai dar um regozijo, uma alegria tremenda, incalculável, sabe? Isso que é importante para mim e para você. Não importando, mas eu sou sábio, eu sou mais sábio do que fulano, eu sei mais do que ciclano. Não, Deus ele não olha desse jeito. O que Deus olha é a nossa força de vontade em querer fazer as coisas do Senhor, em querer nos colocar na brecha, em querer muitas vezes lutar com o inimigo com a nossa pouca força, né? Mas lutar para que nós sejamos mais que vencedores. Então, que Deus esteja te fortalecendo, esteja me fortalecendo, porque a todo momento o Senhor, Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós venhamos ter alegria e venhamos, sabe, sempre nos regozijar em Deus, para que Deus esteja nos fortalecendo. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por essa palavra. Fortaleça no Senhor, de acordo com a sua palavra. Enche-nos com teu Espírito, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.